Queria ver mais um videozinho com vocês. Olha só, Romário, as mitagens que jamais serão repetidas. Do Muniz Fute. Vamos ver isso aqui, vamos ver o que o baixinho aprontava na época dele. Vem aqui comigo, chat. Eu não bebo, não fumo, não cheiro, não dou e não roubo. É por isso que eu cliquei nesse vídeo. Ai, 5 segundos e a gente já entendeu por que eu cliquei nesse vídeo. Minha parada é mulher, então Cara, enfim. qualquer parada errada tem uma mulher no meio. Queria que você foda jogar bem, eu queria fazer gol. Romário já sabia há muito tempo que seria capaz de fazer 1000 gols na carreira. No distante março de 1988, Romário, um jovem de incríveis 22 anos, já ostentava a glória de ser bicampeão carioca pelo Vasco da Gama, enquanto outros jogadores de sua idade hesitavam diante das câmeras e microfones. Romário já fazia projeções audaciosas para sua carreira, com uma confiança idêntica à de um jogador veterano, apesar de tão jovem ainda. Neste mesmo período, em uma entrevista à revista Placar, Romário ousou a proferir palavras que ecoariam pela eternidade, sem um traço sequer de receio de fracassar. Tenho apenas 22 anos e vos asseguro que ainda vou impressionar muita gente. Em seguida, com uma expressão séria, exalando autoconfiança e tranquilidade em cada palavra, Romário fez outra promessa ousada. Podem me cobrar, vou chegar ao 1000º gol. Sim. Nem o Cristiano Ronaldo até hoje tem 1000 gols, hein? Cristiano tá pra completar 900 ainda, falta 7 se eu não me engano. E o mano meteu que ia fazer 1000. Ele comprometeu-se a alcançar a marca de 1000 gols muito antes de seu nome brilhar no cenário mundial. O que torna isso ainda mais surpreendente é que, naquela época, ele estava apenas em seu 2º ano como jogador profissional. Ainda tinha uma longa jornada pela frente. 19 anos após sua audaciosa promessa, Romário finalmente marcou seu 1000º gol, cumprindo assim fielmente o que havia prometido ao mundo do futebol. Eu sempre falei, né? Eu nunca fui cavalo paraguai, né? Eu sou pura raça, puro sangue, cheguei, graças a Deus, fico feliz. No Vasco. Romário fez o gol 1000 dele pelo Vasco, o Pelé fez o gol 1000 dele contra o Vasco. Tudo tem o Vasco. Destacar-se ao fazer, e diferentemente de outros jogadores, cumprir promessas era a marca registrada do baixinho. Quando ele chegou ao Barcelona, suas primeiras palavras não foram engrandecendo ou elogiando o clube, como é comum entre os principais jogadores. Pelo contrário, ele fez uma ousada afirmação, prometendo um número específico de gols na Liga. Nesta temporada, marcarei 30 gols com as cores do Barcelona, proclamou Romário na época com muita convicção. Essa declaração causou um verdadeiro alvoroço na mídia espanhola, pois defender o Barcelona por si só já trazia uma pressão imensa. Agora imaginar alguém chegando e prometendo alcançar uma meta que poucos atletas conseguem atingir, só aumentava a pressão sobre os seus ombros. Romário foi um atacante que o Barça contratou e já chegou prometendo um número de gols na Liga. Disse que marcaria 30 gols. Na última rodada, quando o Barcelona conquistou o título da Liga, Romário marcou seu gol de número 30. E na última rodada, quando o Barça conquista o título, ele marca o seu gol número 30. Imagine o quanto era inteligente e capaz de calcular os gols que marcaria em uma liga. Gente, imagina isso hoje. Imagina o Vitor Roque, por exemplo, que na primeira temporada dele, óbvio, ele teve pouco espaço, mas na primeira temporada ele meteu 2 gols. Imagina que loucura que seria se o Vitor Roque chega já falando, não, quer saber? Só nessa primeira temporada é 30 gols meu, pode me cobrar. Imagina. O bicho metia essa e cumpria, tá ligado? O Barcelona conquistou o campeonato espanhol. Na metade dos gols marcados vieram de hat-tricks de Romário. Nas eliminatórias da Copa do Mundo de 1994, essa incrível façanha se repetiu mais uma vez. Durante os treinamentos da seleção brasileira, às vésperas do último jogo das eliminatórias, Romário se aproximou de Ricardo Rocha e proferiu as seguintes palavras: Ricardo, amanhã eu vou aplicar uma caneta, um chapéu e marcar 2 gols. Naquele momento, a dúvida tomou conta de Ricardo. Não faz sentido, você nem convocado estava inicialmente, foi chamado de última hora, relatou Ricardo. Entretanto, no dia seguinte, aos 15 minutos de jogo, Romário aplicou um chapéu magistral no zagueiro Cannabis. E minutos depois... O zagueiro chama Cannabis? O zagueiro chama maconha, é isso mesmo? Pois, uma caneta habilidosa em Herrera. Houve até uma cobrança do Ricardo Rocha, do Dunga, do Tafarel no intervalo. Pô, tu falou que ia fazer 2 gols. Calma, isso acaba quando termina. No segundo tempo, ele cumpriu a sua promessa ao marcar o primeiro gol de cabeça e, fiel às suas palavras, acrescentou um segundo gol pouco tempo depois.
Se você perguntar a alguns companheiros daquela época, praticamente tudo que eu fiz eu já tinha dito para eles que iria fazer, inclusive os 2 gols. Após a classificação da seleção, Romário assumiu total responsabilidade por qualquer eventual fracasso do Brasil na Copa dos Estados Unidos. Além de firmar a promessa de que se tornaria o melhor jogador do mundo naquele ano. Cumpriu tudo, desgraçado. Se realmente acontecer um resultado negativo, o maior culpado sou eu. Vou estar preparado para isso. O baixinho foi ainda mais ousado ao declarar seu desejo de ver o Brasil conquistar o Tetra naquele ano, como jogador Baggio em campo, que era então o dono do posto de melhor jogador do mundo. Seria mais interessante o Brasil tetracampeão com Gente, uma coisa que é importante vocês terem um pouco noção aqui de contexto. Até então, vocês têm noção que, tipo assim, você quer a briga pelo Tetra. O Brasil nunca tinha ganhado uma Copa do Mundo sem ser com Pelé. Porque todas as 3 primeiras tiveram Pelé no meio, tá ligado? Mesmo que participando pouco, porque teve uma que ele machucou e o Garrincha deu sequência. Mas, tipo assim, o Mano tava meio que falando, não, eu vou conseguir fazer o bagulho que ninguém consegue desde que o Pelé parou. Tá ligado? Esse era o nível da resposta que ele tava puxando pra ele. em campo. Ao final da Copa, o desfecho foi exatamente como Romário havia previsto. O Brasil saiu como campeão do mundo, com Baggio perdendo o pênalti que sacramentou o tetracampeonato para o Brasil. E Romário coroado como o melhor jogador do mundo em 1994, o primeiro jogador sul-americano a ganhar o prêmio da FIFA. Caraca, essa aí nem eu sabia. Ele foi o primeiro? É que depois vai ter o Rivaldo e também... Ele foi... Caralho. Exatamente como ele descreveu, até mesmo com Baggio em campo. E pra quem não sabe, tipo assim, e o Pelé? O Pelé não ganhou antes? Não. Naquela época do Pelé, tipo, não entregava prêmio pra quem não tava na Europa. E aí depois de muito tempo, eles deram bolas de ouro retroativas pro Pelé. Mas na época dele não valia. Quem tava aqui no Brasil não valia. O que estava além de seu controle se concretizou. Romário cansou do Barcelona e, segundo suas próprias palavras, voltou ao Brasil em busca de redescobrir sua felicidade. Quando desembarcou no Brasil, a cidade do Rio de Janeiro parou para recebê-lo. Até mesmo torcedores de times rivais celebraram a chegada do baixinho ao Flamengo. Jamais em toda a história do futebol brasileiro houve uma festa tão grande para um único jogador. É claro, o cara acabou de ganhar a Copa, o prêmio de melhor jogador do mundo, aí do nada ele cisma de voltar ao Brasil. Tá ligado? Esse bagulho é surreal. O bicho tava no melhor momento dele e falou, quer saber? Eu vou Flamengo, do nada. Na Gávea, o baixinho daria uma das suas declarações mais inusitadas. Apesar dos inúmeros gols marcados no clube carioca, as polêmicas envolvendo Romário, especialmente relacionadas aos treinamentos, não paravam. Romário não se adaptou bem à rígida disciplina dos treinamentos europeus e, ao retornar ao Brasil, sua primeira exigência foi justamente relacionada à redução de suas sessões de treino. Conforme explicou o próprio Romário, ele havia negociado um contrato com o Flamengo que lhe permitia treinar apenas uma vez, se houvessem 2 períodos de treinamento no dia. O cara basicamente falou, mano, é que eu tô afim de ser vagabundo, vocês não topam meio não? Tipo, assim, né? Essa decisão gerou uma grande polêmica na época, mas, como de costume, o baixinho não se curvou diante dos dirigentes. Em relação às multas, eu não vou pagar, até porque existe um acordo comigo. Departamento médico e comissão, que depois do jogo, no dia seguinte, eu não treino. E quando tem 2 períodos, eu só treino 1. O superintendente do Flamengo desejava aplicar uma multa de R$1.000 a Romário, alegando 2 faltas e um atraso nos treinos. Romário não ficou nada satisfeito com essa proposta e soltou o verbo diante das câmeras. Já não venho desde janeiro. A partir de agora vão ter 2 treinamentos. Vocês vão ver que eu só vou treinar 1 e vou comparecer de manhã e de tarde para tomar um café e para falar com a rapaziada. Sempre. Mas o negócio é isso. Não treinava, pelo menos não tanto quanto todo mundo, mas entregava resultado. Muito mais do que quase todo mundo, então tudo bem. Realmente, Romário parecia ser de outro planeta, pois nunca teve um foco total nos treinos. Seu talento era puramente natural. Treinar pra quê? Se eu já sei o que fazer. Quando ele retornou ao futebol europeu, mais especificamente ao Valência, a adaptação não foi fácil e em mais uma ocasião ele faltou aos treinos. Seu ex-companheiro de time, Marcelinho Carioca, testemunhou alguns desses momentos peculiares do baixinho. Fomos para a pré-temporada na Holanda e faltando apenas 3 dias para o fim, Romário finalmente apareceu. Eu falei, baixinho, você não vai treinar não? Eu falei, meu amigo, esse treinador italiano é maluco. Correr, eu não faço atletismo, eu tenho que fazer gol. Romário chegou depois de todos os outros jogadores e, para surpresa de todos, passou a madrugada jogando baralho. No dia seguinte, havia um treino pela manhã e um jogo contra o Real Madrid à noite. Aí, 11h30 acabava o treino, o almoço 1 hora, e daqui a pouco cheguei ele 11h40 lá, com tênisinho, com agasalho, com frio.
deu um alô pra cada um, não treinou e voltou. O cara não dormiu. E falei, pô, quero ver esse cara no jogo. Apesar de ter virado a madrugada se divertindo, no dia seguinte, o Valência venceu o Real Madrid por 2-1, 2 gols de Romário. Apesar de seu comportamento peculiar, não havia como questioná-lo, pois ele estava lá para fazer o que mais importava, marcar gols. Tanto é que em 2005, quando já estava jogando pelo Vasco aos 39 anos, ele se tornou o jogador mais velho da história a se tornar artilheiro do Campeonato Brasileiro, com impressionantes 22 gols. É importante destacar que ele havia participado de apenas 31 dos 42 jogos que o Vasco disputou. Pô, isso é sinistro, cara. Olha os números que esse cara conseguia, tá ligado? Isso é sinistro. Naquele ano. Houve um período no Vasco em que o então treinador do clube carioca, Celso Ruth, comandava os treinos da equipe titular com 10 jogadores na linha, enquanto o time reserva tinha um jogador a mais. Isso era feito para que o time principal aprendesse a se dedicar e correr exclusivamente para Romário. Celso Ruth confirmou a história dizendo: nos primeiros treinos, os jogadores me questionaram sobre ter um jogador a menos e eu respondi: estão com 10, porque vocês têm que se acostumar a treinar e correr para quem? Para o Romário. O Romário vai decidir a nossa vida. Botei o Romário, faltando 15 minutos, 2-0 pro time principal, 2 gols do Romário. Romário era tão excepcional, com uma influência tão grande, que chegou a atuar como treinador e jogador na mesma... Pérolas de Eurico Miranda, pra quem não sabe, teve isso aí, ó. Ele treinou e jogou no mesmo dia. Ele se colocou em campo, ele era o treinador e jogador, tá ligado? Eurico Miranda e suas pérolas. Uma partida. Alguns anos atrás, eu assumi inteiramente o comando do Vasco, depois da demissão de Celso Ruth. Naquele dia, jogamos contra o América, do México, no São Januário. Infelizmente, a vitória de 1-0 contra o time mexicano não foi suficiente para classificar o Vasco para a semifinal da Copa Sul-Americana. E olha que eu me esforcei. Até me coloquei em campo no meio do segundo tempo, mas não conseguimos marcar o segundo gol. Relembrou o baixinho. O Romário é tão foda que quando o pai dele foi sequestrado, ele pediu ajuda aos traficantes. A polícia não tá... Tem essa história, pra quem nunca viu, é muito louco. A polícia tava tentando e não achava, tipo, não onde que era o cativeiro do pai dele, que tava sequestrado há mais de uma semana. E aí ele conversou com os traficantes que ele conhecia, e aí os traficantes acharam simplesmente Romário, e simplesmente Brasil também, né? Que outro país aconteceria um bagulho desse. Risadas. Desde ser aplaudido pela torcida adversária até se tornar o único jogador da história a aplicar uma caneta no lendário Diego Maradona, Romário nos proporcionou. Romário provocou a torcida e foi aplaudido pelos corintianos. Fiquei, inclusive, até emocionado quando foi gritado meu nome. Isso é mais uma prova de que o meu trabalho é reconhecido pelo Brasil. Pode chamar Romário de arrogante, metido, marrento. Ele não se importa, pois a história foi escrita. E pior do que não falar o que você quer, é você levar para casa e não conseguir dormir. Então eu sempre falei. Em uma entrevista, o ex-atacante Romário assegurou que, se jogasse nos dias de hoje, seria um fenômeno mundial, com capacidade para marcar até 2.000 gols em sua carreira. Hoje em dia, está muito mais fácil. É preciso ter preparo físico e eu me prepararia melhor. Qual a minha obrigação? Fazer gols. No futebol atual, eu marcaria 2.000 gols. Seria um fenômeno mundial, superando todos os recordes imagináveis, alcançando uma grandeza ainda maior do que a que eu tinha, acrescentou Romário. Você acredita que Romário, com o foco e todas as vantagens das evoluções no futebol atual a seu favor, conseguiria alcançar essa marca incrível de gols? 2.000 gols ele forçou a barra. 2.000 gols ele forçou a barra. Escreve aqui nos comentários que eu quero saber. Aqui está um vídeo sensacional sobre Romário que você certamente... Enfim, tá, e o baixo é muito foda, cara. Tem aquele documentário que saiu sobre ele no HBO Max, e assim, quanto mais você vê, mais você fica de cara, tá ligado? Realmente o bicho era embaçado. E aí, fora aquilo, né, de jogou no Vasco, jogou no Flamengo, é querido pelas duas torcidas, ele fala que torce pro América, onde hoje em dia ele inclusive é presidente e jogador do clube, mas na colada ali a galera acha que ele é flamenguista, apesar de que em São Januário existe uma estátua dele, inclusive ele teve estátua no estádio do Vasco, antes mesmo que o principal ídolo do Vasco, que é o senhor Bob Dinamite. Enfim, isso mostra, talvez, que o Vasco tenha errado, primeiro. Segundo que, gigantesco homem. 1.200 ele fazia. Assim, depende muito de que liga, né? O Romário numa Arábia da vida, meu Deus do céu. Eu não imagino nem o estrago, tá ligado? Mas, o homem era embaçado.